O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da minha querida cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Vamos aos fatos. O youtuber Felipe Neto ganhou notoriedade a nível de Brasil e até de mundo por produzir em seu canal conteúdos voltados para crianças. Porém, esses conteúdos têm uma abordagem pornográfica que não condiz com a idade do seu público. Quem teve a oportunidade de ver alguma publicação do Felipe Neto pôde notar que ali ele tem o claro objetivo de encurralar e pervertir crianças indefesas e inocentes. O conteúdo qual ele trabalha é completamente irresponsável, inconsequente, com a finalidade inquestionável de ensinar às crianças aquilo que não deve, abordar temas o qual a idade não permite ser abordado, mesmo porque ele não é o especialista. Ele tenta, a todo custo, levar essas crianças para uma vida desregrada. E isso é extremamente lamentável. Eu não quero dizer que o Felipe Neto seja, mas o comportamento dele beira ao crime e à pedofilia. Por Deus, até agora eu não consigo entender como é que o canal desse rapaz consegue se manter no ar com um conteúdo o qual ele aborda, de cunho pornográfico, profunda baixaria, o qual não contribui em nada para a formação das nossas crianças. Ele ganhou notoriedade nesse terreno, na baixaria e no emparedamento das nossas crianças. Contudo, a partir de 2018, com a eleição de Bolsonaro, ele também passou a fazer papel de crítico político de Bolsonaro. Olha, criticar Bolsonaro ou elogiar, qualquer pessoa pode, inclusive Felipe Neto. A crítica que ele faz é parte do direito sagrado que ele tem de se manifestar. Contudo, ele usa inverdades para fazer essa crítica, como dizer que Bolsonaro é uma ameaça à democracia, é uma ameaça à liberdade de expressão. O estranho a tudo isso que quem realmente tenta contra a democracia, rasgando a Constituição e jogando-a no chão, não respeitando os direitos elementares dos brasileiros, é o senhor Alexandre de Moraes, que há muito vem tentando contra os direitos individuais dos brasileiros. E o que faz Felipe Neto? Fica mudo, completamente calado. Mas o que esperar desse rapaz, desse senhor, melhor dizendo, que tem adoração extrema pela esquerda, adora gente do naipe do Marcelo Freixo, Lula, Ciro Gomes e outras tranqueiras da esquerda. Olha, ver Felipe Neto se enveredando para o lado da política, se achando alguém que vai fazer a cabeça dos brasileiros contra Bolsonaro, digo, é um ledo engano. Felipe Neto, ele pode chamar a atenção de criancinhas indefesas, de criancinhas inocentes. Porém, quando ele entra nesse campo, o campo da política, tentando fazer a cabeça de pessoas adultas contra Bolsonaro, é uma tentativa vazia, vã, que não chega a lugar nenhum. Mesmo porque quem tem o mínimo de massa cinzenta não deixa se levar por uma pessoa tão fanfarrona quanto a Felipe Neto. Nesses últimos dias, ele tem intensificado os seus ataques ao presidente Bolsonaro com as suas críticas levianas e, como se não bastasse, atacando também os apoiadores do Bolsonaro. E isso é uma forma desrespeitosa de agir, porque ele deveria respeitar quem pensa diferente dele.
E olha o que vem acontecendo. Para toda ação há uma reação. As redes sociais, hoje, não se fala outra coisa, porque os brasileiros de viés de direita e conservadores resolveram resgatar os videozinhos que Felipe Neto faz para criança. Os apoiadores de Bolsonaro estão indo lá, resgatando esses vídeos e jogando nas redes sociais. E assim mostrando para o Brasil como todo quem é o verdadeiro Felipe Neto. E com isso ele entrou no verdadeiro chororô, está se pousando de vítima, se fazendo de coitado, se vitimizando. É bem verdade que esse rapaz hoje tem uma gama de seguidores invejável. São milhões e milhões de pessoas que o seguem. Na maioria esmagadora, crianças, que ainda não têm o poder do voto. Aí, o que acontece? A esquerda, por não ter uma figura que possa inflar o seu movimento político no Brasil hoje, porque está todo mundo na esquerda ou está preso, está processado, ou está relegado pela sociedade, resolveram pegar o Felipe Neto, usá-lo como o garoto prodígio, ou, melhor dizendo, um idiota útil, para reproduzir a imagem dele perante a esquerda, ou seja, fazendo uma associação. Paz, meus senhores, ele conseguiu um espaço para fazer o seu chororô e a sua vitimização no Jornal Nacional, no New York Times, e por último agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, resolveu abrir espaço para ele ir na Câmara falar sobre fake news. Olha só a suruba política que isso vai se transformar. Felipe Neto, Marcelo Freixo, Jornal Nacional do William Bonner e agora Rodrigo Maia. É a união do mal contra o bem. Na verdade, essa gente, senhoras e senhores, estão se unindo porque o objetivo dela é comum. Embora que é apenas o objetivo que não vai se concretizar. Ou seja, destruir Bolsonaro, mesmo que isso leve os brasileiros à dor e ao sofrimento. Fica a pergunta. Esse rapaz, Felipe Neto, que hoje quer se pousar de salvador da pátria, mas na verdade é um fanfarrão, depravado, descompromissado, uma pessoa nitidamente a serviço de Satanás. Aonde ele estava? Aonde ele estava quando o PT, o qual ele defende, estava roubando, pilhando, aparelhando instituições públicas? Aonde ele estava? Ou seja, senhoras e senhores, o que a gente está vendo por parte da esquerda, da união dessa gente, é sinal de desespero deles, que estão vendo que o Brasil agora se encontrou no caminho certo. O Brasil está nos trilhos, rumo à ordem e o progresso. E essa gente percebe que da forma que o Brasil está caminhando, a população despertando, adotando um novo jeito de ser, um estilo conservador, onde as famílias estão muito mais valorizadas e focadas na disciplina, eles não terão espaço. E aí é que está o desespero. Uniram-se porque há uma abstinência de poder, de sacanagem, de dinheiro. Eles do lado de lá e o povo brasileiro do lado de cá. O que é isso? A luta do bem contra o mal. Mas eles não vencerão. E eu digo, Deus está com o povo do Brasil. E os brasileiros não vão deixar se levar por essa união nefasta que não vai chegar a nada. Porque o Brasil é muito, muito maior que essa gente. E aos brasileiros, nós brasileiros, só nos resta caminharmos ombro a ombro e não peito a peito, unidos, rumo à ordem e progresso, ok? Pensem nisso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam
no meu canal no YouTube, Cabo Elson.